Audiobook 2. Narrativas, mediação e a ilusão da escolha. Quando algo se torna rotina, raramente é percebido como estrutura. No áudio anterior, observamos como sistemas emergem, como a percepção filtra, como o desejo direciona e como a repetição condiciona. Agora, avançamos um nível. Porque, quando os padrões já estão estabelecidos, os sistemas não precisam mais operar no silêncio. Eles passam a falar. Não com ordens, mas com narrativas. Narrativas como sistemas de contenção. Narrativas não existem para explicar o mundo. Elas existem para organizar a experiência. Uma narrativa eficiente não responde a todas as perguntas. Ela responde às perguntas certas, antes que outras surjam. Ela fornece sentido, reduz a ansiedade, estabelece papéis e cria continuidade. Onde há narrativa, há estabilidade perceptiva. A consciência raramente abandona uma narrativa sem outra pronta para substituí-la. O vazio interpretativo é mais ameaçador do que a limitação simbólica. Por isso, sistemas duradouros não destroem narrativas antigas. Eles as atualizam, reembalam, reinterpretam. O conteúdo muda. A função permanece. Narrativas não precisam ser verdadeiras para serem eficazes. Elas precisam ser habitáveis. Precisam oferecer identidade. Precisam oferecer pertencimento. Precisam oferecer previsibilidade. Quando uma narrativa cumpre essas funções, ela passa a ser defendida. Não pelo sistema, mas pelas consciências que habitam dentro dela. Cultura, mídia e camadas de mediação. À medida que sistemas crescem, eles se tornam complexos demais para serem percebidos diretamente. Surgem então camadas intermediárias, interfaces, símbolos, códigos, rituais, estéticas. Essas camadas não são o sistema. Elas são a forma como o sistema se apresenta. A mídia, nesse contexto, não é um agente consciente. É uma superfície. Ela reflete, amplifica e organiza padrões já existentes. O que se repete ganha destaque. O que não se encaixa perde espaço. Não por censura deliberada, mas por dinâmica de atenção. A cultura funciona de maneira semelhante. Ela não impõe valores. Ela normaliza. Aquilo que é culturalmente repetido passa a parecer natural. E o que parece natural raramente é questionado. Família, herança e transmissão. A transmissão sistêmica mais eficiente não ocorre em instituições formais. Ela ocorre em ambientes primários. A família funciona como vetor de normalização, reprodutor de padrões, estabilizador comportamental. Não por malícia. Não por intenção. Por repetição. Padrões aprendidos cedo exigem menos energia para serem mantidos. Eles se tornam automáticos, invisíveis, estruturais. Quando a consciência cresce dentro de um padrão, ela raramente o percebe como algo externo. Ele é vivido como um mundo. A ilusão da escolha. A sensação de escolha é real. A liberdade absoluta, não. A maioria das decisões não ocorre em campo aberto. Elas surgem dentro de corredores invisíveis, definidos por contexto, expectativa, recompensa, pertencimento. Escolher entre opções pré-configuradas não rompe o sistema, mas mantém viva a sensação de autonomia. E essa sensação é suficiente. A consciência não precisa ser enganada. Ela precisa apenas não perceber os limites.
Quando os limites são suaves. Quando parecem naturais. Quando oferecem conforto. Eles deixam de ser vividos. Como limites. Neste segundo movimento, vimos como os sistemas passam a se expressar. Não mais apenas como ambiente, mas como narrativa. Vimos como a cultura mídia, como a família transmite, e como a escolha se organiza dentro de margens invisíveis. No próximo áudio, essas margens se tornam mais claras, porque alguns sistemas não apenas orientam, eles atravessam eras. Prisões que atravessam eras. Alguns sistemas não dependem de uma forma fixa para sobreviver. Eles atravessam eras. Porque aprendem a abandonar aquilo que se torna visível demais. Quando uma estrutura começa a ser percebida como opressiva, ela não resiste. Ela se transforma. Sistemas verdadeiramente antigos não se apegam a símbolos. Eles se apegam à função. Formas caem. Narrativas mudam. Interfaces se renovam. Mas o princípio permanece. Aquilo que estabiliza comportamento continua operando. Mesmo quando o cenário muda. A resistência raramente destrói um sistema. Ela o refina. Críticas que não rompem a estrutura são absorvidas como ajustes. Aquilo que poderia gerar ruptura é convertido em válvula de escape. O sistema aprende com a oposição, sem perder o controle. É por isso que sistemas antigos não precisam ser defendidos. Eles não exigem lealdade explícita. Eles não pedem crença. Eles apenas se adaptam ao que a consciência tolera. Flexibilidade como sobrevivência. O sistema que sobrevive não é o mais forte. É o mais flexível. Rigidez gera fratura. Adaptação gera continuidade. Sempre que uma forma deixa de funcionar, outra ocupa o lugar. A consciência percebe mudança, mas não percebe ruptura. E onde não há ruptura percebida, o sistema permanece. Flexibilidade não significa ausência de controle. Significa controle distribuído. O sistema não centraliza poder. Ele espalha padrões. Cada camada reforça a outra. Cada repetição estabiliza o todo. Nesse ponto, não é mais possível apontar onde o sistema começa e onde termina. Ele se confunde com o ambiente. A adaptação à resistência. A oposição aberta é rara. Ela exige energia, isolamento e sustentação prolongada. A maioria das consciências prefere adaptação. E o sistema conta com isso. Ele oferece pequenas concessões, ajustes superficiais, sensação de mudança. O suficiente para aliviar a tensão. Insuficiente para romper a estrutura. Movimentos que aparentam ruptura frequentemente operam dentro dos limites permitidos. Eles aliviam a pressão, sem alterar o eixo central. A sensação de mudança substitui a mudança real. E isso mantém o sistema estável. Neste segundo áudio, observamos como os sistemas passam a se expressar por narrativas, cultura e transmissão. Vimos como atravessam eras. Não pela força, mas pela adaptação. Vimos como a resistência raramente rompe. E como a flexibilidade garante continuidade. No próximo áudio, o foco se desloca. Porque nem toda consciência se adapta. Algumas tentam ver além. E isso tem um custo.